Olá, seja bem-vindo ao canal. Nós estaremos aí falando um pouquinho sobre a Revolução Russa dessa vez. Então, a Revolução Russa, ela começa lá no ano de 1917, né, o marco, né, começa ali a tomada do poder pelos socialistas, e ela tem diversos desdobramentos ao longo da história do século XX, não é? Então, a gente vai pegar ali um pouquinho a partir dos antecedentes, 1904, 1905 até 1917, vamos ver o que aconteceu nesse período aí, até que a gente chega aí à queda do czarismo e o início aí de um Estado socialista. Você vem comigo? Então vamos lá. Então tá aí, a primeira coisa a se observar é a crise do czarismo. O que é czarismo? Era o regime aí de Estado que a Rússia adotava. Então você tinha lá um czar, o imperador, ele era absoluto, ou seja, ele tinha todo o poder em suas mãos, ele governava, ele executava as leis, ele fazia as leis, ele estabelecia justiça no território russo. E esse czarismo ele estava em crise. Olha só algumas características aí da Rússia nessa época. Então você tem lá uma imensidão territorial, muito grande, muito extenso o território russo. Você tem aí uma população considerável, 170 milhões de habitantes, não é? Eu lembro hoje, você tem no Brasil 200 milhões, então a Rússia já há 100 anos atrás já tinha aí alguma coisa aí próximo disso, né? Não tão próximo, mas considerável, né? 80% da população camponesa, era camponesa, explorada pela nobreza real. Ainda vivia aí um rudimentar, né, feudalismo, ainda trazia traços feudais aí, essa relação aí dos camponeses com os senhores, não é verdade? Então você tem lá um dono da terra, né? E aqueles que usam a terra, eles têm que arrendar a terra. Então é mais ou menos isso aí que a Rússia ainda vivia. Ainda não tinha feito nenhuma reforma agrária para resolver esse problema. Até 1917 a Rússia era uma monarquia absolutista, como eu tinha falado, tardia e tímida industrialização. Então não tinha uma industrialização ali à luz daquilo que estava acontecendo nos países europeus centrais, né? Alemanha, Inglaterra, França, não tinha isso ainda. Inclusive eles dependiam desses países, né, a título de empréstimo e investimentos na Rússia. Então, prossigamos. Está aí, ó. A Rússia czarista antes da Revolução. Então tinha, resumindo, um regime político monarquia absolutista, o rei era chamado de czar, né, que quer dizer imperador, em latim. A economia semifeudal, ou seja, vivia basicamente da agricultura e tinha poucas indústrias, pouquíssimas, né? Capital estrangeiro, como eu falei, entrava lá o capital estrangeiro, né, a título de investimento. Sociedade era o czar e família, né? Isso aqui é a pirâmide social deles, a nobreza, clero e camponeses, né? Então, nem se considera aqui uma classe operária. Você vê aqui que a gente nem coloca isso aí. Então, vamos prosseguir. Então é nesse contexto que o socialismo está chegando como teoria. Ali você já tem ali, né, na virada do século, você já tem ali formação de partidos políticos, formação de movimentos políticos que tinha como base, esses movimentos tinham como base o socialismo, as discussões e os partidos estavam se movimentando, né? Não havia ainda uma repressão com relação a isso, a não ser que houvesse manifestação, alguma coisa dessa natureza que interferisse na ordem social. Então a gente vai dar uma olhada agora o que estava acontecendo em termos de teoria e partidos políticos. Você vem comigo? Então tá aí, a situação política da Rússia, né, nesse período que antecedeu a Revolução. Então você tem ali uma divisão, é claro, esses grupos, essas organizações partidárias, elas já tinham como base o socialismo, né, mas cada um seguindo aí um rumo um pouquinho diferente. Então você tem os narodniks, ou populistas, defendiam o socialismo implantado pelos camponeses. Eles estavam muito próximos da população, dos camponeses. Então eles achavam que a revolução deveria partir, né, do povo, da população. 80% camponeses, óbvio que eles vão voltar as atenções deles para os camponeses, né? Então você tem um partido já bem estruturado, né, com delimitações já bem mais precisas, é o Partido Social Democrata Russo. Democrata, essa expressão surge a partir do momento em que os intelectuais, um grupo de intelectuais, entendem que para fazer a revolução deveria passar primeiro pela democracia, entrar nos meios democráticos. Outros já são mais radicais, acham que não poderia se meter com a democracia.
Então eles querem partir direto para o radicalismo e a revolução. Mas esse partido já... Por isso que se criou o partido, né? Para poder participar da democracia. Então, lá, como é que é formado aí, quais são as características desse partido? Intelectuais seguiam as ideias de Karl Marx, óbvio, né? Eles tinham isso como bíblia deles, vamos colocar assim. Revolução em duas fases. O que eles falavam, né? Que a Rússia deveria fazer uma revolução em duas fases, uma burguesa e outra socialista. Então, o que quer dizer isso? Vamos desdobrar um pouquinho mais esse ponto. Então, o que acontece? De acordo com a teoria socialista, né, socialismo científico, você primeiro tem que ter capitalismo para você chegar ao socialismo. Você não sai aí de uma economia rural, agrária, para o socialismo. A ideia de Marx não era essa. É que a sociedade passaria por diversas fases. Uma delas, que antecederia o socialismo, é o capitalismo. Então você tem que ter uma sociedade que ele chama de sociedade burguesa. Sociedade de classes. Proletariado, trabalhador e burguesia. Quando a gente vê aqui a pirâmide social da Rússia, não havia isso ainda definido. Eram camponeses, né? E os senhores lá, né? Vamos colocar assim, não são, mas vamos colocar os senhores feudais, né? Entre aspas, daquela realidade. E isso feria aí esses princípios aí, essas teorias socialistas. Então, por isso que o Partido Social Democrata Russo, ele colocava, olha, a revolução tem que ser em duas fases. Marx não falava isso. Ele falava que primeiro se chega ao capitalismo, porque Marx viveu lá durante a Revolução Industrial. Então, ele viu isso acontecer na frente dele. Então, primeiro você tem o capitalismo. E a partir do capitalismo, a sociedade se organiza, os trabalhadores como classe se organizam e tomam o poder. Resumidamente, seria isso. Mas aqui você não tem isso. Então, por isso que nessa proposta do Partido Social Democrata Russo, eles vão estabelecer duas fases. A primeira, você vai transformar o país em capitalista. E depois, sim, você passa para o socialismo. Né? É por isso que eles falavam assim. Vamos prosseguir, então. Então, o que vai acontecer? Vai haver um congresso aí na Bélgica, 1903, e você tem ali duas correntes discutindo dentro do Partido Socialista. Então, eles formaram um congresso, saíram do país para fazer um congresso ali, né, e vai ter ali uma discussão. Você vai ter dois lados opostos dessa discussão dentro do partido. Você tem os mencheviques e os bolcheviques. Né? Por que foi definido assim? É porque eles fizeram uma votação, né, cada um com uma ideia diferente, e a maioria, obviamente, dentro de uma votação, ganha. Então, eles chamam, qual é o nome de maioria em russo? Bolchevique. Como é que eles chamam? Minoria, menchevique. E o que eles estavam discutindo? Olha só. Havia uma proposta de levar aí as ideias socialistas à população, né? Incluir as massas no partido político, né? Associar as massas ao partido político. Isso era rejeitado por um grupo e era levantada essa bandeira por outro. Então, aqueles que foram intitulados, ainda não tinha sido nesse momento, mas eles seriam intitulados como minoria, né? Tinha um líder lá, e ele achou que sim, deveria trazer aí uma associação, as pessoas poderiam se vincular ao partido socialista. E ele levantou essa bandeira. E um outro grupo, capitaneado aí pelo Lenin, né, grava esse nome, que esse nome aparece bastante, né, ele rejeitava isso. Ele falava, não, isso aqui está próximo lá do populismo. Lembra, lá em cima, os populistas que estão ali, defendiam o socialismo implantado pelos camponeses. Não, isso aí tá errado. Né? São camponeses, não são trabalhadores. Então não vamos fazer isso. Porque havia um medo, olha só, se a revolução vai acontecer em duas fases, havia um medo de Lenin havia um medo de Lenin quando chegasse a fase capitalista, a população gostar, né, parar, não querer mais sair do capitalismo, gostar dessas questões aí capitalistas, falar, não vamos passar para o socialismo, não, tá bom aqui. Né? Então, o que está escrito? As massas poderiam ser seduzidas pela vida burguesa e não aderir à segunda fase da Revolução. Isso era um medo de Lenin. Ficar apenas organizações reivindicatórias, como as trades, ali está errado, trade unions,
inglesas. Então ficar só nessa questão de sindicato, reivindicando direitos e tal. Eles não queriam isso, eles queriam passar realmente para o socialismo. Então isso aí, não é, fez com que o Partido Social-Democrata Russo se dividisse. Então você tem duas frentes agora. Você tem uma que é adepta à vinculação das massas ao movimento e a outra não. Olha, vamos ficar só com os intelectuais, vamos ficar só com a gente mesmo, porque as massas, elas podem não entender bem a nossa proposta, né? Então isso é que eles estão falando, né? Quem vai capitanear o partido serão os bolcheviques, que vão ganhar essa disputa. Por isso que eles são considerados, a partir de agora, maioria. A maioria tem que seguir a vontade da maioria. Então, por isso que surgiu esse nome aí. Vamos prosseguir, então. Então, tá lá. O que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra, né? Voltando agora aí para a situação da Rússia, né? Do Império Russo. Vai acontecer uma guerra russo-japonesa, né? Eles vão disputar ali, como você vê aqui, a região da Coreia, aqui, ó, né? O Japão e a Rússia. E essa parte aqui, né? E o que vai acontecer? Isso vai gerar aí diversos problemas sociais na Rússia, porque quando você entra numa guerra, está sempre levando prejuízos aí à população, não é? E vai aumentar aí a miséria, vai aumentar a fome, os recursos estão sendo drenados para a guerra, óbvio, e isso desagrada, né? Então o que vai acontecer? Essa guerra foi em 1904, 1905, você tem uma revolução lá, por causa disso. Tem baixíssimo salário, fome, frio, e você tem movimentos sociais, greves e revoltas, 1905. Então vai acontecer, aí aquilo que a gente chama de Domingo Sangrento, 1905, né? É uma passeata de 200 mil operários levando a bandeira de pão e paz. Pão e paz por quê? Estamos vivendo uma guerra. Pão porque está faltando alimento, né? Então você tem aí, né, uma passeata, eles vão para o Palácio de Inverno, em frente ao Palácio de Inverno, onde fica lá o imperador, e protestar, né? Inclusive era um protesto pacífico. O que aconteceu? Né? Ele mandou a polícia ir lá, né? E foram tratados com uma extrema violência, eles foram metralhados, morreram quase 100 militantes e milhares de feridos. E isso ficou conhecido como Domingo Sangrento, isso agrava a situação do imperador. Então, olha só. E aí o que acontece? A situação agrava, você tem muito mais protesto quanto a isso, né? Você já tem organizações, esses trabalhadores começam a se organizar, embora poucos com relação à população, à demografia russa, né? 170 milhões, mas você já tem aí um movimento urbano, né? Conhecido como soviético, são conselhos de trabalhadores, que coordena os movimentos, né? Anti-czar, não era um movimento socialista, cuidado, é contra o czar por causa da forma com que ele trata as questões sociais, né? E ele, para atenuar o problema, ele cria lá a Duma. O que é a Duma? Então, o que é a Duma? Então tá aí, passado 3 anos de guerra, a situação se agrava demais, muita fome, muitas mortes, as pessoas começaram a tomar ciência do que era a Primeira Guerra Mundial, né? O devastador poder da Alemanha aí com seu exército armado, com equipamentos que já vieram da Revolução Industrial, metralhadoras potentíssimas que dizimavam diversas vidas. Isso vai consumindo aí a população russa de homens, né, que foram para a guerra. Então a revolta aumentou, veio com muito mais força, e agora você tem aí aqueles antigos deputados, aquelas pessoas, aqueles líderes, aqueles intelectuais que estavam acostumados lá com a Duma, com a Assembleia. Então essa Assembleia se reúne e depõe o czar. E ela começa a governar agora, né? Só que ainda não é socialismo, entenda bem. São deputados, ainda não tem socialismo aqui. O czar foi deposto, porém ainda não é socialismo. Essa Assembleia ainda é formada ainda por burguesia, por nobreza, né? Tem gente intelectual ali, né? Adepto ao socialismo? Tem parte de pessoas que fazem parte do Partido Socialista, mas ainda não é socialismo, ainda não é a Revolução Socialista. Olha só, é a primeira tomada do poder, inclusive é chamado de governo provisório. Ainda não se havia definido o que seria a Rússia. Diversas correntes estão se degladiando ali, né? E cada vez mais os sovietes, né, com as suas reivindicações e com a sua participação aí, né, na população, no meio da população. Quanto mais eles tomam consciência do que está acontecendo, mais os sovietes se aproximam do socialismo. Está ali, ó.
Então, esses líderes socialistas desse partido, né, eles começam a se aproximar dos soviéticos. E isso aqui contraria, se você não lembra, né, isso aqui contraria, deixa eu falar assim que é melhor, isso aqui contraria as ideias de Lenin, quando ele rachou o partido e quando ele falou, as massas não se envolvem. Lembra disso? Então ele criou lá os bolcheviques, a maioria, né, essa ala do Partido Socialista, para dizer, olha, não queremos as massas no meio desse negócio. São movimentos intelectualizados. Era um movimento intelectualizado. Já os mencheviques falavam, não, a gente tem que se meter nisso aí. Nós temos que fazer uma revolução democrática primeiro e tal. Ele não pensava assim. Ele tinha medo de envolver. Primeiro que ele tinha medo de envolver o povo nisso. E segundo que ele tinha medo de passar pela fase de capitalismo, primeiro, antes de chegar ao socialismo, porque o povo poderia aderir ao capitalismo e não concluir a revolução. Mas aqui, ele muda de ideia. Ele começa a infiltrar melhor, intelectuais nesses movimentos. Ele começa a chegar próximo desses movimentos, porque ele viu que a solução era essa. Então ele começa a se aproximar disso. Não é? Ou seja, em outras palavras, ele vai usar essa população, né, para os seus objetivos. Então vamos prosseguir. Então tá aí. No governo provisório, né, a Duma ainda é democrática, ainda está na democracia, e os soviéticos estão se aproximando do socialismo. Né? Nessa confusão toda, o Lenin, que estava exilado, ele volta, já havia voltado, melhor, para a Rússia e começa a entrar aí nos soviéticos. Olha só a frase que ele fala. Essa frase aqui foi dele. Todo poder aos soviéticos. Todo poder aos soviéticos. Ou seja, quem tem que governar a Rússia nesse período? Os soviéticos. Essa é a ideia que ele está trazendo. Então tá aí, né? Ele mudou de ideia, ele está se aproximando aí dessa massa aí que tão somente quer reivindicações, e agora ele está inserindo ali as ideias socialistas. Né? Vamos prosseguir. Então tá aí. Ó. Então diversos movimentos vão aumentar, os movimentos desses soviéticos vão aumentar, né? Até a população camponesa ela vai aderir a esse movimento em função das propostas feitas pelos socialistas, pelo Partido Socialista, do fim da guerra. Esse é um dos principais, do fim da guerra. Então, a partir de agora, você já tem aí, né, nessa altura do campeonato, invasões de terra, a desordem na terra, as pessoas estão invadindo as propriedades, né, desses proprietários aí que a gente tinha chamado de nobreza, não é? Eles vão invadir essas terras. Você tem aí muita confusão também nos centros urbanos, né? Muitas apropriações, desapropriações também, muitas revoltas, muitas greves, inclusive a Marinha e o Exército vão entrar nisso também. Você lá atrás, em 1905, já tinha lá uma revolta de marinheiros, já teve uma revolta de marinheiro, agora os militares, muitos militares vão aderir a esses movimentos os soviéticos, tem muito militar envolvido nisso, né? Está ali, né? Representado nas figuras, e vai chegar um dado momento que Lenin vai se sentir encorajado de invadir o palácio onde o imperador mora. Lembra, ele não foi morto ainda. Você ainda não tinha saído de uma situação em que declaradamente o império tinha acabado. Mas Lenin, né, com os socialistas vão tomar esse palácio, eles chamam de Palácio do Inverno. 25 de outubro é a data que se escolheu para a Revolução Russa, né, 25 de outubro de 1917. Então tá aí, eles vão tomar o poder e Lenin vai governar, né? Lenin, que era o líder do partido, né? Esses três aí estão juntos, né? Até agora, né? Um vai morrer, o de óculos ele vai morrer, vai ser assassinado pelo outro do lado, pelo que está do outro lado. Então esse aqui, ó, deixa eu colocar aqui, esse aqui, futuramente vai ser assassinado por este, por causa de conflito de ideias, né? Ideias de que rumo a revolução deveria tomar. E esse do meio é o Lenin. Então eles estão juntos agora. Daqui a pouco não estarão mais. O Lenin vai morrer prematuramente, que vai assumir esse aqui. E aí o negócio vai ferver lá. Bom, o que eles fazem no início, né? Primeiros atos. Fechamento do Congresso, olha só. O Congresso até havia concordado com o poder na mão dos socialistas. Mas de cara, de imediato, ele fecha o Congresso. Falou, acabou, você não toma mais aqui no poder, vai, cada um para a tua casa, não tem mais. Fechou de novo. Né? Armistício, ou seja, a paz. Eles vão tirar o povo da guerra imediatamente. Por quê?
porque era uma das reivindicações populares. Ele vai atender as reivindicações. Então, acabou a guerra. Mesmo sofrendo aí diversas perdas. Olha só, ele vai perder diversos territórios nesse armistício. Né? Isso aqui vai para a mão da Alemanha e da Áustria. Tá vendo aqui? Ó, isso aqui que está aqui, ó, inclusive isso aqui vai formar depois o tal do cordão sanitário, né? Quando chegar lá. Mais para frente a gente fala sobre isso. Né? Esses países aqui, ó, tá vendo? Serão cedidos à Alemanha e à Áustria durante a guerra. No final da guerra ali, né? Isso aqui vai ser saído da União Soviética, né? Perdão. E acata as demandas sociais. Ele vai atender o povo, obviamente, que estava na mão dele ali, né? Fazer isso, porque senão ele seria tirado também do poder, né? Então isso aí vai ocorrer, né? É claro que a Revolução não termina aqui, né? Você vai ter aí, de 1917 a 1922, a Guerra Civil Russa. Guerra Civil Russa. Então, você vai ter dois exércitos, aqueles que não concordam com a Revolução, o rumo que a Revolução está tomando, e você vai ter o outro lado lá, os revolucionários. Você vai ter o Exército Vermelho dos revolucionários e o Exército Branco. Esses símbolos aí vão surgir nesse período, né? É um período longo, aí você tem aí, né, 5 anos de guerra, né? Mas o que vai prevalecer é o Exército Vermelho com a Revolução Russa, e a partir de 22 começa a realmente funcionar o socialismo aí, né? Dentro da visão daqueles que comandam a Rússia, né? Obviamente. Então, mas isso aí é uma outra história, a gente vai ficando por aqui. Então é isso, né? Por enquanto é só. Nós temos que falar ainda sobre essa guerra civil que vai ocorrer, não é? É nesse período em que a família real vai ser dizimada, né? Porque, na verdade, existia clara intenção de restaurar o czarismo, né? Por esses revolucionários, mas não por parte deles, né? Então a família real vai desaparecer, não é? Você tem aí muitas mortes, muita fome nesse período, né? Não vai ser o mar de rosas que eles estavam prometendo, né? Mas a revolução vai ser concluída aí pelos socialistas, e a partir de 22 as coisas começam a mudar. A partir de 1922, é que você tem o estabelecimento daquilo que a gente vai chamar de União Soviética. Vai ser criada em 22, né? 1922. Por enquanto é só a Rússia revolucionária. Daqui a pouco muda para a União Soviética. Mas esse é um assunto para a próxima aula. Um abraço.